Declaro aberta a 62ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tuamimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ministro Luiz Fux, com vistas a Vossa Excelência, temos o habeas corpus número 84.548. 548? 548. Está bem. Presidente, como relator, eu peço a palavra. Presidente, os advogados Roberto Podivol, Odel Micael Gianto, Marcelo Gaspar Gomes Rafaini e Daniel Romero suscitam uma problemática relativamente a esse habeas corpus e considerada prisão preventiva. Alegam a superveniência de fatos posteriores ao início do julgamento, capazes de alterar os fundamentos a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou seja, buscam a manutenção da liberdade implementada. Sustentam o desconhecimento dos argumentos utilizados pelo ministro César Peluso, pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Aires Brito para a manutenção da segregação cautelar, tendo em vista que não foram declarados em sessão. Salientam que o paciente está respondendo o processo em liberdade em razão da concessão de liminar deferida pelo ministro Nelson Jobim no exercício da presidência em 14 de julho de 2004, ressaltam não ter ocorrido qualquer circunstância que indicasse a necessidade do recolhimento à prisão, aliado a esse fato a passagem de mais de 8 anos sem que fossem instaurados novos processos em desfavor do paciente, que reside no mesmo endereço e sempre compareceu a todos os atos processuais quando intimado. Dizem que no habeas corpus 115.714 de minha relatoria foi deferida a liminar, determinando o sobrestamento da ação objeto também envolvida neste habeas, em razão da alegação de nulidade absoluta praticada durante a fase instrutória, proibição de participação da defesa do paciente no interrogatório de corréus. Dessa forma, afirmam a ausência de fundamentos para o restabelecimento da prisão provisória, em razão da liminar que implementou a liberdade provisória e daqui determinou, mediante a qual foi determinado o sobrestamento da ação penal. Suscitam, assim, na dicção deles próprios, questão de ordem, a fim de que seja levado a conhecimento dos ministros, conhecimento que estou dando agora aos colegas, fato superveniente ao início do julgamento deste processo, que reflete diretamente, segundo sustentado, no debate da revogação da prisão cautelar do paciente. Requerem que haja a apreciação em separado deste habeas e do recurso extraordinário sob o fundamento de haver peculiaridades em cada caso e peculiaridades que obstaculizam a análise conjunta, né? Eu estou dando conhecimento aos colegas agora. De qualquer forma, Vossa Excelência fez o pregão apenas do habeas, né? Sim. Não é? Se me permite, ministro Marco Aurélio, egrégio plenário,
pelos representantes do Ministério Público, pelos advogados presentes. Na verdade, quando do julgamento daquele habeas, a questão ficou muito adstrita aos poderes do Ministério Público. Inclusive, na oportunidade, o ilustre advogado acudiu à tribuna para esclarecer que o paciente estava solto. Mas, na verdade, como havia duplo pedido no habeas corpus, o de que fosse concedida a ordem porque não havia motivos para preventiva, e que fosse concedida a ordem para trancar a ação penal, porque o Ministério Público não tinha poderes investigativos à luz da Constituição Federal, a discussão ficou adstrita a esses poderes do Ministério Público, até porque, se não me falha a memória, o meu pedido de vista é nos dois processos. Sim. Nos dois processos. Exatamente. Então, o que eu poderia fazer para a ordem dos trabalhos ficar mais simples? Eu me manifesto, porque, pelo que eu entendi, todos os que negaram a ordem o fizeram baseados na premissa de que não se podia trancar a ação penal, tendo em vista a legitimácio do Ministério Público para o início das investigações. Foi só isso. Na minha exegese do voto, nenhum dos integrantes que negou a ordem determinou a revogação da liminar para a decretação. Vossa Excelência, me permite, claro. A preocupação talvez esteja até mesmo considerada a proximidade das festas natalinas, né? E ter-se passado tantos anos do implemento da liminar nesse habeas, eu acho que foi nesse habeas que o ministro Nelson Jobim, em 2004, implementou uma liminar para afastar a constrição. Eu vou fazer o seguinte, senhor presidente, eu começo por essa parte, para nós afastarmos logo esse obstáculo, começo por essa parte, não sei se todos já votaram, mas se não você... quanto à prisão ou não, né? Senhor presidente, rapidamente... consta dos autos que o paciente está livre desde julho de 2004, em razão da liminar deferida pelo ministro Nelson Jobim, em 14 de julho de 2004, folhas 553 e 562. Não se tem notícia dos autos de que, após ter se tornado livre em 2004, e até então, final de 2012, o paciente tenha dado causa à decretação da sua prisão preventiva. Sob outro enfoque, há diversos documentos dos autos capazes de demonstrar que o paciente colaborou plenamente com a investigação e não há nenhum resquício de incidência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que implique na revogação daquela liminar de 2004. Então, nesse particular... alinhando-me com o entendimento da maioria dos ministros que já votaram, em especial com os fundamentos exteriorizados pelo Ministério Público, da pertence Gilmar Mendes e Celso de Mello, nesse particular, eu concedo a ordem para que se mantenha essa liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente. É assim que eu voto. E tenho a impressão que basta a Vossa Excelência perguntar aos que já votaram presentes qual seria. Os fundamentos do HC eram apenas... 2. Eram 2? Qual era o outro? O outro era a ilegitimidade, a apuração prévia pelo Ministério Público, que foi a questão central. A questão central que nós discutimos. Poderes investigativos do Ministério Público. O trancamento da ação pela nulidade decorrente. Sim, mas este fundamento e qual outro? O outro fundamento era da prisão preventiva que foi liberada pelo ministro Jobim em 2004. Sim, liberada, mas nós temos que confirmar, não é? Não, e é isso que eu estou dizendo. Já há votos. Mas não há votos de todos. Não, então que Vossa Excelência possa colher os votos do Vossa Excelência pode prosseguir e examinar o outro fundamento. Não, o ministro Marco Aurélio suscitou essa questão de ordem. Não sei se Vossa Excelência deferiu para decidir agora ou não. Não, pode votar nos dois fundamentos. Eu colho os votos a seguir de todos. Não, eu acho que sobre esse primeiro fundamento já tinham se manifestado. Acho que a questão ficou só com relação aos poderes do Ministério Público investigar. Não tem aí anotação na ata?
Eu tenho aqui a ata. Prosseguindo no julgamento, após os votos da senhora ministra Carmen Lúcia e do presidente denegando a ordem, e os votos dos senhores ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que acompanhavam o voto do ministro Sepúlveda Pertence para conceder em parte a ordem, pediu vista dos autos do senhor ministro Luiz Fux. Não consta mais, não. É porque, na verdade, me parece que nós denegamos a ordem e, com isso, a prisão seria restabelecida. Não se discutiu naquela ocasião exatamente a questão de já estar solto por força da liminar implementada pelo ministro Nelson Jobim. Quer dizer, se a soltura se daria por conta da tramitação do habeas, e o habeas era exatamente com base em que haveria uma ilegalidade decorrente de essa ação decorrer de uma investigação do Ministério Público, nós centramos muito nisso. Mas me parece, presidente, que quando nós denegamos a ordem, pelo menos no meu voto, era no sentido de garantir a rigidez daquela ação baseada na investigação do Ministério Público, porque, para mim, é válido, sim, o poder... Eu tenho como certa a atribuição do Ministério Público e, portanto, eu denegava a ordem, e nós não centramos na questão de que haveria revogação, então, da liminar. Mas o fundamento todo aqui era exatamente a questão do poder investigatório do Ministério Público, tanto que foi junto com o recurso extraordinário. Na mesma sessão eu fui instado a pedir vista dos dois. Pois é, mas eu, se não me engano, agora Vossa Excelência não proferiu voto sobre esse fundamento. Sobretudo, não. Eu estou proferindo votos sobre os poderes do Ministério Público investigar e também, residualmente, a questão relativa à prisão. Então, Vossa Excelência prossegue. Tá bom. A apreciação do inquérito 1968, não? Ele perdeu objeto. Perdeu objeto. Aquele inquérito perdeu objeto. Porque nós estaríamos aguardando o desfecho, mas aí a matéria ficou prejudicada. Ministro Fux, Vossa Excelência. Então, senhor presidente, egrégio plenário, eu pedi vista dos autos e aqui eu reproduzo tudo quanto se passou anteriormente e passo, então, à questão central, que é a legitimidade constitucional das investigações criminais conduzidas diretamente pelo Ministério Público. Então, assento, senhor presidente, que a Constituição de 1988, ela alçou o Ministério Público a um patamar que nunca havia atingido no Brasil, erigindo a instituição a verdadeira protetora de preceitos democráticos e direitos fundamentais dos mais caros à sociedade, como se pode extrair com clareza do artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais individuais e disponíveis. Para assegurar o livre exercício de suas funções institucionais, o Ministério Público foi, pela primeira vez, encartado fora da estrutura dos demais poderes da República, consagrando sua total autonomia e independência. Nesse diapasão, foram asseguradas aos membros do Ministério Público, na Constituição e nas leis orgânicas, garantias similares às dos magistrados, o que foi salutarmente importado da tradição da Europa continental, a saber, unidade, indivisibilidade, independência funcional, estrutura em carreira, proibição de nomeação de promotor ad hoc, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de subsídios, foro por prerrogativa de função, nos crimes comuns e nos desresponsabilidades. Essas garantias não são meros privilégios concedidos à pessoa do promotor ou do procurador da República, e sim direitos fundamentais de toda a sociedade, possibilitando que o exercício dos mistérios constitucionais do Ministério Público seja feito livre de pressões, represálias e quejandos. Percebe-se, portanto, uma nítida mudança na visão da nova Constituição quanto a essa instituição, muito diferente do que se afigurava no momento da elaboração do Código de Processo Penal sob a égide da Carta de 1937. Por esse motivo, nos trabalhos de elaboração do Código de Processo Penal de 1941, os dois únicos modelos de investigação preliminar que cogitava era o da investigação presidida pela polícia e o do juízo de instrução.
E aqui, numa interpretação histórica, eu trago o item 4º da exposição de motivos, que não deixa dúvidas, ao assentar que o preconizado juízo de instrução, que importaria limitar a função da autoridade policial a prender criminosos, averiguar a materialidade dos crimes indicados, mas só é praticável sob a condição de que as distâncias dentro do seu território de jurisdição sejam fácil e rapidamente superáveis. A ausência no texto citado de menção a um modelo de investigação preliminar presidida por promotor decorre simplesmente da inexistência de uma figura revestida das mesmas garantias concedidas hoje pelos membros do Ministério Público. Quer dizer, essa é a diferença. Na época, o Ministério Público não gozava das garantias que goza hoje. Ocorre que no sistema do promotor investigador se tornou uma referência nos mais importantes sistemas de direito processual penal ocidental, superando o ultrapassado juizado de instrução, para fazer com que o juiz, na fase preliminar, atue somente como protetor das garantias do sujeito ativo, contribuindo assim para a cognição preliminar, que seja ela verdadeiramente sumária, diminuindo os desvios e protelações que a atividade policial eventualmente descontrolada possa provocar. É dizer, sendo o Ministério Público responsável pelo oferecimento da denúncia e, por isso mesmo, aquele cuja opinião delicti deve ser formada no curso das investigações preliminares, não há motivo racional para alijá-lo da condução dos trabalhos que precedem o exercício da ação penal de que é titular. O único dos Estados europeus de maior expressão mundial e ainda a prever um verdadeiro modelo de investigação controlada pela polícia é a Inglaterra. Ainda assim, em casos excepcionais, o que se justifica pelo fato de a polícia inglesa possuir o poder de avaliar os elementos escolhidos durante a investigação e deflagrar a persecução penal. No ponto, aí eu cito aqui as considerações de Fawzi Hassan Chokur sobre as garantias constitucionais da investigação criminal. Também no sentido de atribuir o comando da fase pré-processual ao Ministério Público, o Código de Processo Penal modelo para a Iberoamérica consagra o sistema do promotor investigador. E aqui eu cito a professorada Pellegrini Grinover, analisando os ordenamentos de Portugal, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Espanha, Guatemala, Honduras, Paraguai e as províncias de Tucumã, Córdoba e Santiago del Estero, na Argentina. E aqui cito as conclusões. Admitir a possibilidade, assim, da investigação direta pelo Ministério Público é algo que proporciona, verba e graça, a melhor forma de zelar pela plena observância do princípio da obrigatoriedade. Na doutrina, o constitucionalista Cláudio Pereira de Souza apresenta exemplo de situação em que a investigação do Ministério Público revela-se justificável. É razoável que o Ministério Público investigue diretamente os crimes que tenham sido praticados por policiais. Se a investigação desse delito fica restrita aos órgãos internos da corporação, especialmente a Corregedoria Geral da Polícia, não há, de fato, controle externo. Ele cita, no artigo sobre segurança pública na Constituição de 88, conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução, e eu cito a fonte aqui no estudo. Há de se ressaltar que não é óbice ao que ora se defende o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, que atribui à Polícia Federal, isso é importante, o exercício exclusivo das funções de polícia judiciária da União, na medida em que o referido dispositivo se limita a excluir, no que diz respeito ao âmbito de atuação da Polícia Federal, a atuação de outros órgãos policiais. Ela não quer uma superposição de polícias no âmbito da atuação da Polícia Federal. Por todo exposto, considero perfeitamente compatível com a Carta a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público, o que, conforme demonstrado, milita em favor dos direitos fundamentais do sujeito passivo da persecução penal. Evitam-se deslongas desnecessárias no procedimento prévio, permite-se o contato maior do dominus litis com os elementos que informarão o seu convencimento, e assegura-se a independência na condição dos trabalhos investigativos, normalmente quando a referida atividade tiver por escopo a apuração de delitos praticados por policiais. O tema não é inédito na Corte, consoante reconhecido, e aqui eu cito o voto do ministro Gilmar Mendes no HC 91.613 da segunda turma, por unanimidade, que concluiu exatamente pela possibilidade desses poderes
de investigação do Ministério Público. Senhor presidente, eu faço aqui uma longa transcrição de doutrina, de jurisprudência que corrobora essa tese. Eu vou pedir vênia para evitar a leitura, que eu vou... É voto visto, eu vou juntar o voto. Nós combinamos a nossa metodologia de agilização dos trabalhos, de que junta-se o voto e opina-se dentro de um prazo razoável. Então, eu tenho aqui uma transcrição de doutrina, de jurisprudência, de página 14 até 49. E aí prossigo eu. No que concerne à formalização das diligências conduzidas pelo Ministério Público, resulta evidente que os atos investigatórios praticados diretamente pelo Ministério Público devem ser devidamente documentados, o que resulta claro do artigo 28 do CPP, segundo o qual o parquê deve submeter ao juiz a proposta de arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação. A intenção é evitar que a informalidade dê asa ao cometimento de abuso a permitir o controle da observância do princípio contraditório. Se, por um lado, não é possível presumir a má-fé da atuação dos membros do Ministério Público, por outro, é-se disso que as referidas autoridades devem agir fundadas em critérios que sejam os mais objetivos possíveis. A inexistência... Aliás, o eminente Procurador-Geral da República aqui deixou claro no dia do julgamento que o Ministério Público não tem o menor interesse em substituir a polícia, até porque não tem nem toda aquela estrutura para substituir. O que ele não quer ser é interditado do poder de investigar quando detém elementos de informação suficientes para iniciar a ação penal. A inexistência de um expresso específico comando constitucional no sentido da possibilidade do Ministério Público realizar investigações de instrução criminal não ilide o desempenho desse mistério pelo parquê. A adoção de um processo hermenêutico sistemático induz à conclusão de que o Ministério Público pode, ainda que em caráter subsidiário e sem o intuito de substituir a polícia, realizar investigações visando a instrução criminal. De fato, não constitui função principal do Ministério Público realizar medidas investigativas. Contudo, isso não pode impedir que a referida instituição trabalhe quando se deparar com ilícitos que demandam a sua atuação. Aliás, inclusive, o artigo 40 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, quando se deparar com elementos que indiciem a prática de crimes, deve remeter as peças para o Ministério Público. Aliás, no âmbito federal, por exemplo, já é praxe a existência das denominadas forças-tarefas, task forces, envolvendo diversas instituições, como a Receita Federal, Controladoria Geral da União, IBAMA, Tribunal de Contas, etc., para apuração e investigação dos mais diversos tipos de ilícitos. A prevalecer o entendimento de que apenas a polícia poderia investigar condutas que possam encaixar-se em um tipo do Código Penal da legislação extravagante, é que surgiria uma substancial dificuldade para a apuração, verba e graça, de ilícitos tributários, de ilícitos ambientais e de ilícitos em detrimento da administração pública. Esse retrocesso no modo como o Estado brasileiro está investigando condutas penais, data máxima vênia, não deve ser aceito, normalmente se considerarmos que a nossa República é pautada por um ambiente de cooperação que deve existir entre as mais diversas instituições estatais. Nessa linha de raciocínio, a excessiva compartimentalização das funções estatais é danosa e ineficiente para a obtenção do resultado a ser almejado com toda e qualquer investigação criminal, qual seja a célere e correta elucidação dos fatos apurados. A míngua de regulamentação legal específica aplicam-se ao lado da Resolução 13 do Conselho Nacional do Ministério Público e, por analogia, os parâmetros referidos no Código de Processo Penal para a fase da instrução prévia, aí incluídos os prazos, regras sobre sigilo e outras formalidades cabíveis, o que quer dizer, basicamente, que tudo tem que passar pelo controle do Judiciário. A fim de que não restem dúvidas, não se está defendendo a criação de uma listagem contendo a enumeração exaustiva de todos os casos em que a investigação poderá ser conduzida pelo parquê, dada a sua inviabilidade fática. Contudo, o que se pretende é a permissão da investigação direta pelo Ministério Público, desde que seja conduzido dentro dos limites da legalidade e do texto constitucional, como só ocorrer com as investigações policiais, e possa ser sindicada pelo Poder Judiciário. Então, senhor presidente, à luz dessa proposição primeira, eu fiz aqui uma modulação, não só do que é possível, mas também uma modulação
porque nós não podemos admitir que, como estamos agora admitindo aos poderes investigativos do Ministério Público, que os processos anteriores sofram qualquer mácula pelo fato de terem se iniciado pelo Ministério Público. Então, tem que ter uma modulação de todos esses aspectos. Então, aqui, senhor presidente, eu estabeleço e proponho que o artigo 144 da Carta de 1988, conjugado com o artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal, e que conduz à exegese de que não há nenhuma ilegitimidade da atuação investigativa do Ministério Público, e por isso ela é legítima, e deve observar as seguintes diretrizes. E aí eu queria contar com a colaboração dos colegas, porque, na verdade, o que eu fiz aqui foi um apanhado de tudo que se tem decidido, porque a segunda turma estabelece parâmetros. O ministro Peluso estabeleceu parâmetros. Muito embora ele tenha votado num outro sentido, na verdade, ele admite a atuação do Ministério Público nos parâmetros, subsidiariamente, naqueles parâmetros que ele estabeleceu. Então, eu proponho que a investigação, que o procedimento investigativo conduzido pelo Ministério Público deve seguir, no que couber, os preceitos que disciplinam o inquérito policial e os procedimentos administrativos sancionatórios. O procedimento deve ser identificado, autuado, numerado, registrado, distribuído livremente e, salvo nas hipóteses do artigo 5º, inciso 33 e inciso 40 da Constituição da República, esse procedimento deve ser público, sendo certo que a decisão judicial pela manutenção do sigilo deve ser fundamentada. O procedimento deve submeter-se sempre ao controle judicial e devendo haver pertinência do sujeito investigado com a base territorial e com a natureza do fato investigado. Estou seguindo a jurisprudência da segunda turma. O ato de instauração do procedimento deve formalizar o ato investigativo, delimitando o seu objeto e as razões que o fundamentam. O ato de instauração do inquérito deve ser comunicado imediatamente e formalmente ao procurador chefe ou ao procurador-geral, porque aí nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. As peças do inquérito devem ser anexadas e formalizadas e todos os atos e fatos processuais em ordem cronológica, principalmente diligências, provas coligidas, oitivas, etc., porque nós temos, eventualmente, o problema do sigilo e a jurisprudência do Supremo que permite a vista do que já foi realizado. Entendo que seja dever do Ministério Público, no exercício de sua função investigativa, assegurar o pleno conhecimento dos atos de investigação à parte do seu advogado, nos termos da súmula vinculante 14. A conclusão do procedimento investigativo deve submeter-se a um prazo e ao controle judicial quanto ao seu arquivamento. E aqui, senhor presidente, é que talvez resida uma divergência que nós podemos dissipar aqui no plenário. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio não admite a atuação, então esse ponto não se põe. Mas aqui parece que há uma divergência, a atuação deve ser uma atuação concorrente ou subsidiária. Eu tenho a impressão de que a segunda turma, ela prega a ideia de que a atuação do parquê deve ser subsidiária nas hipóteses em que não for possível ou recomendável a atuação própria da polícia em manifestação fundamentada. É essa a proposta que eu faço. Quer dizer, ele tem que fundamentar por que a polícia é que não pode investigar. E, no último item, agora já abreviando o que eu firmar anteriormente, eu concedo a ordem parcialmente para desconstituir o decreto de prisão preventiva contra o paciente diante da ausência dos requisitos para a decretação dessa prisão, à luz do artigo 312, inciso 6º, e a modulação dos efeitos dessa decisão na parte que se refere aos poderes investigativos do Ministério Público a partir da data da presente sessão, a fim de evitar o risco de tese no sentido da necessidade de anulações penais em curso ou findas lastreadas em investigações conduzidas pelo Ministério Público sem a plena observância das diretrizes aqui traçadas. Ou seja, eu valido
investigações realizadas pelo Ministério Público, e essas balizas devem ser obedecidas a partir da data desta sessão, dos procedimentos investigativos inaugurados a partir da data desta sessão. E os anteriores? Ficam validados. Presidente, como relator, presidente, este processo ele foi liberado para o plenário em 2007. Eu nem estava aqui. A liminar é de 2004. Nós temos aspectos que, a meu ver, estão a direcionar a projeção da conclusão do julgamento nos dois processos para o ano judiciário vindouro. Explico por quê. Hoje, o tribunal estará em ambos os processos com um quórum mínimo de 6 integrantes, já que estão ausentes 2 colegas, o ministro Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes. Por que o quórum mínimo? Porque no habeas corpus não participa do julgamento o ministro Dias Toffoli, já que está na cadeira que foi do ministro Pertence. Já votou. Já votou. O ministro Pertence já votou. E no recurso extraordinário, né, não participa o ministro Teori Zavascki, porque ocupa a cadeira que foi ocupada pelo ministro relator César Peluso. E há um outro aspecto que precisa ser considerado pelo tribunal, é que estamos na última sessão do ano judiciário, por isso ela está sendo realizada no período da manhã. Tradicionalmente, na última sessão, nós não enfrentamos causas de complexidade maior, em que o tribunal se faz, inclusive, dividido. Mas há mais, presidente. Está tramitando no Congresso Nacional a emenda, penso que é proposta de emenda constitucional, visando elucidar essa controvérsia, tornar extremo de dúvidas essa controvérsia. E, quer queiramos ou não, há um pseudo descompasso entre o Judiciário e o Congresso, tendo em conta 2 pronunciamentos do tribunal. O primeiro, relativo à cassação dos deputados, e o segundo, referente à liminar alusiva à apreciação do veto quanto ao projeto de lei referente aos royalties, né? Por isso é que eu penso que, para nós elucidarmos com certa segurança, né, a controvérsia, nós deveríamos, né, atuar com os colegas, hoje integrantes do tribunal, presentes, ou seja, com a presença também dos ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Por isso é que... O Celso de Mello já votou, ministro Aurélio. O ministro Celso de Mello já votou nessa questão. Sim, mas até mesmo porque Sua Excelência pode evoluir, tendo em conta os votos que estão sendo prolatados, né? Suas Excelências podem contribuir para, em apartes, para a elucidação da matéria. Por isso é que, como relator do habeas corpus 84548, dígito 7, tomado o voto do ministro Luiz Fux, né, eu proponho à Corte o adiamento. Não há risco para o paciente, porque ele é beneficiário de uma liminar implementada pelo então presidente Nelson Jobim em 2004. E também há um outro aspecto, é que no outro habeas corpus, em que funciono como relator, implementei, tendo em conta a articulação de nulidade, por não ter sido permitida a defesa técnica veicular perguntas em interrogatório de corréu, implementei medida cauteladora suspendendo a ação penal. Ministro Marco Aurélio, pelo visto, essa questão poderia muito bem ser equacionada hoje, já que os que estão ausentes já votaram na matéria. Meu voto é o último nesse caso? Não, eu não votei.
Eu também não votei. Senhor presidente. Ministra Rosa não votou. Se os colegas não se opuserem, tendo em vista as doutíssimas considerações do ministro Marco Aurélio, eu peço vista antecipada dos autos, até porque eu sou relator da ação direta de inconstitucionalidade 3309 e com conexão com outras ações diretas, a 2943, 3318, 3806, 3836 e 4305, que tratam do mesmo tema. E eu verifico que o eminente ministro Fux estabeleceu algumas regras para que o Ministério Público pudesse efetuar as suas investigações, e também o ministro Peluso, no recurso extraordinário 593-727, estabeleceu também certas regras. E penso que, talvez, na discussão das ações diretas de inconstitucionalidade, nós possamos ter uma discussão um pouco mais abrangente e unificar esses pontos de vista todos. Então, senhor presidente, se os colegas não se opuserem, aqueles que votarem antes de mim, eu peço vista antecipada dos autos. Eu só tenho uma dúvida. E o HC, realmente, como já há uma liminar, creio que não há prejuízo. Não, eu só tenho uma dúvida. Eu tenho a impressão de que o ministro Peluso e Vossa Excelência já votaram. Não, eu não votei no HC. Mas eu estaria disposto, nós podemos também fazer o seguinte. Vossa Excelência, como relator, não pretendo reconsiderar a decisão do ministro Nelson Jobim quanto à liberdade. Agora, com relação ao HC, talvez nós pudéssemos fazer o seguinte: eu votaria no sentido de que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312, peço vista dos autos do HC, talvez, ou então do RE, né? Permanece a liminar. Está bem. Está bem. Vossa Excelência, então, pede vista. Vossa Excelência está disposto a pedir vista também do outro processo? Eu vou chamá-lo. Ele está na pauta. Nós temos apenas 3 processos na pauta de hoje. Tem que pedir, porque a o razão mesmo de ser do pedido de vista abarca o outro. A razão de ser do seu pedido de vista, no sentido que Só que o no controle RE abstrato é maior. Sim, claro, senhor presidente. No RE nós temos, Vossa Excelência já votou. Já votei no RE? Já. Bem, então... Eu voto nesse sentido também no RE. Eu não queria que eu trouxesse para votar e, evidentemente, se tornasse completamente inútil. E segurar o outro, né? Eu apregou também o RE 593, 727, recorrente Jairo de Souza Coelho, recorrido Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Vossa Excelência também tem vista deste processo. A tese é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Dos poderes do Ministério Público. Esse fica distrito a isso. Sim. E aí o ministro Lewandowski... Não, o problema é que o ministro Lewandowski, neste caso, já votou. Já votou. Talvez o... Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência também já votou? Não. A ministra Rosa, claro. Não, senhor presidente, o Código de Processo Civil permite que o próprio relator, depois de votar, peça vista. Mesmo já... Ele indica adiamento, né? É o que nós usualmente fazemos. Porque, por exemplo, no controle abstrato, vai fazer uma análise mais profunda, ele leva os dois, não tem problema. Ele pode pedir vista regimental. A não ser que ele mude o voto, ele queira reformular e peça vista. Para mudar, né? Ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski. Pois não. Vossa Excelência já votou no RE. Pois é. Não há impedimento que o possa peça vista até para reexaminar, reajustar se for o caso. Não há nenhum impedimento. Porque, como são as mesmas matérias e a ação direta está sob a relatoria do ministro, não há impedimento. Pedir vista depois dos autos, depois de já tribunais, ter votado, não é muito ortodoxo, né? Não, mas aqui não há incongruência, porque o Vossa Excelência está pedindo vista do habeas corpus, porque entende que o controle abstrato é uma questão maior, que vai dar mais amplitude. Não, se o colegiado estiver de acordo no sentido... Perdão. Também tem um aspecto. Eu já votei, presidente, no recurso extraordinário. Acho que não. Não, Vossa Excelência não votou.
Ainda não. Eu penso que as ponderações realmente merecem a reflexão, porque nós estamos a julgar casos que estão há vários anos. É porque eles estão há vários anos e que precisam ser julgados. Talvez o julgamento da ação direta com a Corte atual, porque nós estamos a julgar isso, por exemplo, eu não participo do HC, mas participo do RE. Veja que pode trazer situações, inclusive, conforme o resultado, incoerentes, uma decisão com a outra. Então, com a Corte composta plenamente no próximo ano, talvez o ideal fosse trazer a ação direta. O problema da composição incompleta da Corte no dia de hoje não se coloca, porque os ausentes já votaram. Os ausentes já votaram. Eu não digo no dia de hoje, eu estou falando no painel histórico. Gente, nós temos um habeas corpus que está com vistas há 5 anos. Nós estamos todos aqui com a cabeça fresca, por que não resolver logo? Por que julgar? Por que julgar no apagar das luzes? E atropelando até mesmo o Congresso Nacional. E por que não julgar, ministro? Estão na fila aguardando, e eu tenho 190 processos liberados, portanto, posso falar de cadeira sobre isso. Sim. Estão na fila aguardando a pauta dirigida, mais de 800 processos. É uma matéria importantíssima. Essa matéria presidente. É importante, ela é tão importante que, muito provavelmente, ela está... o fato de ela não ter sido julgada aqui nesses 5 anos, 6 anos, inúmeros procedimentos criminais devem estar parados no Brasil afora. Não, porque agora, a polícia o tribunal hoje tem condições de deliberar, a polícia continua inúmeros votos já foram as colhidos. Funções de polícia judiciária, como que é a Carta da República. Como? Eu não entendi, ministro. O processo foi pautado regularmente desde a sexta-feira. Eu não vejo por que não julgar. Sobretudo de manhã, todos estão descansados. Mas, ministro... Senhor presidente, mas como houve o pedido... Eu vejo isso como intenção de impedir que se julgue. Mas é que como houve o pedido, que é um direito do membro do tribunal, como houve o pedido de vista antecipado... Houve um pedido de vista em um dos processos. Só que no outro processo, ele não pode pedir vista porque já votou. Presidente, o outro processo está apregoado? Já está apregoado. O RE? Então eu peço vista do outro. Tá bem. Escolhendo não voto. No habeas corpus número 84.548, após o voto do ministro Luiz Fux, pediu vista o ministro Ricardo Lewandowski. E no RE 593.727, após o voto do ministro Luiz Fux, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Bom, para continuidade, eu chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade número 2.886. Processo da relatoria do ministro Eros Grau. E eu tenho voto vista. Vossa eminente presidente, pois não, como patrono da causa, Vossa Excelência permite levantar uma questão de ordem? Pois não. Então, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada ainda à época em 2003. Não é? Vossa Excelência, naturalmente, pediu vista em 2005, nós estamos em 2012. Não é? Matéria também de alta relevância institucional, já que dispõe, de certa forma, sobre a questão da tramitação de inquéritos policiais no país. Então, a ponderação que faço é, tendo em conta o tempo decorrido, se me concedesse alguns poucos minutos para reavivar o caso, já que a Corte está praticamente quase toda reformulada, eu agradeceria. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Eminente presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eminente Procurador-Geral da República.
Em brevíssimas considerações, quando da tramitação do projeto de lei 83 de 92, que originou a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 8.625 de 93, essa matéria foi introduzida naquela legislação. E dizia o artigo 25, inciso 10, receber diretamente da autoridade policial o inquérito concluído, tratando-se de infração. Uma questão de ordem, me perdoe o advogado interromper. É que eu estou constatando aqui na pauta que foi distribuída que não votam os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, que aí nós deixamos de ter o quórum para o julgamento da matéria. Que é a DI, né? São 8. Né? Sim, mas... eu não voto porque o ministro Hélio já votou, né? O ministro Hélio já votou. Carlos Veloso também. E Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio, também já votou. Votam. Eu digo quórum de funcionamento. O ministro Teoria, a ministra Rosa, o ministro Fux não vota, o ministro Dias Toffoli vota, a ministra Carmen Lúcia, ministro... realmente nós temos... Tá, é muito... Sim. Para se tocar, né? Nós, apesar de já contarmos com 2 votos, 3 ministros, 2 ministros hoje presentes não votam. Então, realmente o quórum fica muito reduzido. É melhor adiarmos. Muito obrigado. Vossa Excelência terá a palavra quando o feito for novamente chamado. Obrigado. Sim. Agravo regimental e mandado de segurança número 27.764, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, esta impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu o pedido de providências proposto com o intuito de questionar ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O pleito foi indeferido, estou fazendo um resumo, por não vislumbrar o Conselho a prática de qualquer ilegalidade por aquele Tribunal de Justiça. E verifique-se com efeito que essa deliberação foi negativa, isto é, ela tão somente rejeitou o pedido de providência. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser combatida na espécie, porque, em tais casos, se houver ilegalidade, essa terá sido praticada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e não pelo CNJ. Então, na esteira do que temos decidido aqui regularmente, eu, abreviando meu voto até por condições físicas, eu estou negando provimento ao agravo que se insurge contra essa minha decisão. Há divergência? Em primeiro lugar, continuo fiel à necessidade de nós observarmos a pauta dirigida. Então, peço que se consigne que, não estando na pauta dirigida esse agravo, e dela sempre constaram agravos, eu peço que se consigne, né, essa questão. Eu fico isolado no plenário, mas deve constar, né, da ata dos trabalhos. No mais, eu acompanho Sua Excelência, o relator, desprovendo o agravo. Desprovido o agravo, decisão unânime. Fica registrado o protesto do ministro Marco Aurélio em razão da inclusão... Não é apenas um ponto de vista, eu não quero que também ressoe como um protesto, né? Já que quem protesta é quem tem um registro feito reiteradamente em todas as sessões torna-se protesto. Chama a julgamento a PET 4.391, em agravo regimental, da minha relatoria. Leio a emenda. Item 1. Admissão do assistente simples, artigo 50 do Código de Processo Civil, pressupõe a utilidade e a necessidade da medida.
ponderada pela circunstância de o interessado receber o processo no estado em que ele se encontrar. No caso em exame, o requerimento foi formulado quase 3 meses após a sessão em que a Corte iniciou o julgamento do recurso. Por não poder o postulante apresentar novas razões recursais e nem sequer realizar sustentação oral, não está presente a utilidade da medida. Item 2. Alteração relevante do quadro fático-jurídico não configurada. A inclusão e a exclusão da empresa no programa de parcelamento incentivado não é fato novo, considerada a data em que manifestada a intenção do postulante de prestar assistência à recorrente. A adoção da MP 303 data do ano de 2006, enquanto o ato de exclusão da empresa do programa de parcelamento data de 25 de junho de 2007. Como se vê, decorreu quase um ano entre a data da exclusão e o início do julgamento do recurso extraordinário, lapso em que poderia o postulante ter apresentado a sua pretensão de ingressar nos autos como assistente, baseado no citado evento. 3. A pretensão liminar de conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário já foi apreciada por 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, em assentada plenária. Primeiro, na AC 1657, redator para o acordo, ministro César Peludo, e individualmente na AC 2101, decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. A ausência de alteração substancial do quadro existente por ocasião do exame da primeira medida cauteladora impede a concessão de medida análoga àquela outrora pleiteada e rejeitada. 4. Se não houver interesse jurídico legítimo que não se reduz ao simples viés econômico, descaberá proliferar os atores processuais de modo a comprometer a prestação jurisdicional oportuna. Não há relação direta entre as ações e medidas tendentes a cobrar o crédito tributário devido pela empresa contribuinte com a responsabilização dos seus gestores e o recurso extraordinário, no qual se discute a aplicação de restrição que se tem por sanção política, mas no qual nada se diz sobre a validade dos créditos tributários. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. Senhor presidente, eu só tenho aqui uma pequena dúvida. Quer dizer, na realidade, ele é sócio de uma empresa que sofre uma execução fiscal. Sim. E ele, segundo aqui o espelho que foi distribuído pelo Supremo Tribunal Federal, ele figura no polo passivo das diversas execuções fiscais, acarretando, inclusive, o bloqueio de todos os seus bens pessoais por sentença proferida na medida cautelar fiscal, em trâmite perante a primeira vara federal, etc. Então, a recorrente, quer dizer, tem nos seus quadros esse sócio como componente. Quanto a isso, abstratamente, até poder-se-ia adotar a máxima societas dista de singulos. A sociedade se distingue da pessoa. Mas, a partir do momento que ele figura no polo passivo da execução fiscal, eu, data máxima vênia, entendo que ele tem interesse jurídico em intervir, pegando o processo do Estado em que se encontra. Mutatis mutandis é um raciocínio que se faz com o herdeiro do espólio, que pode ser excluído de uma parte. Ele sofre atos de coerção estatal no processo de execução fiscal, ele tem interesse jurídico. Eu peço vênia para manifestar esse Excelência dá provimento. Proveu o H. Ministra Rosa. Ministra... Eu não voto. Ministro Teori. Perdão, ministro Teori. Senhor presidente, pelo que eu entendi, se trata de um pedido de assistência simples. Assistência simples. Formulado quando o julgamento do recurso extraordinário já estava em curso. Já estava em curso. Então, é pedido de assistência simples, não é? Não se trata de figurante da relação processual como executado. Sim. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Dias Toffoli.
Ministra Carmen. Também acompanho Vossa Excelência. Ministro Lewandowski. Pedir vênia para acompanhar o ministro Fux. Ministro vista, presidente. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 843.799, de Mato Grosso. Se Vossa Excelência quiser apregoar, são todos a mesma coisa, são 4, me parece. São 4? E aí julgamos todos São juntos. 6. 6, isso. Esse, o agravante é Eloy Vitório Marché, e o agravado é o Banco WestLB, do Brasil S.A. O segundo é o agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento 791.656 de Santa Catarina. Agravante João Secone e agravado Ministério Público Federal. O seguinte, o terceiro, é agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 648.348, agravante Stavros Michel Perdikakis e agravado Instituto Nacional do Seguro Social. Seguinte, agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 762.150 de Mato Grosso. Agravante João Arcanjo Ribeiro, agravado Ministério Público Federal. O seguinte é o agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 581.403, agravante Raquel Maria da Silveira Neri, agravado Instituto Nacional do Seguro Social. E, por fim, o último, agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento 638.807, agravante Gabriel Antônio Duarte Ribeiro e outro, agravado União Federal. Senhor presidente, eu estou negando provimento a todos esses agravos, que são embargos de divergências, nos quais não há divergência. Portanto, eu estou aplicando o regimento e aplicando os precedentes, como disse, negando provimento a todos eles. Há divergência? Presidente, também entendo que não cabe o julgamento desses agravos, porque não estão na pauta dirigida. E, no mais, acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Rejeitados os embargos, decisão unânime. São agravos, então negado provimento. É agravo, né? Então, são todos agravos. Estou negando provimento. Desprovido o agravo. Ainda de Vossa Excelência, ministro. Esse é o mesmo. O meu voto vencido quanto à inviabilidade do julgamento na certidão. Registrado mais uma vez o protesto do ministro Marco Aurélio pelo fato de estar sendo apregoado e processos, assim será sempre, presidente, enquanto eu tiver a capa sobre os ombros. Sim, será. E eu usarei as palavras que bem entender enquanto estiver na presidência desta corte. Eu não estou refutando o que Vossa Excelência refutou da outra vez. É que Vossa Excelência utilizou a expressão mais uma vez, será sempre. Eu já estou anunciando para não haver surpresa e Vossa Excelência não se assustar com a dissidência. Não é a dissidência, é a insistência em uma questão que é pacificada aqui na corte. Fica registrado, no caso anterior, o protesto do ministro Marco Aurélio pelo chamamento de um processo a julgamento sem que ele estivesse na pauta. Mas fica registrado também a afirmação do presidente de que não há necessidade de inclusão em pauta de processos dessa natureza.
Agravo regimental no mandado de injunção número 4.639 do Distrito Federal, ministra Carmen Lúcia. Agravante é Policarpo Blanco Lopes e agravado é presidente da Câmara dos Deputados. E há um segundo, O seguinte é agravo regimental no mandado de injunção número 4.521, agravante Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado de Goiás, agravado presidente do Senado Federal. Estou negando provimento, presidente, porque não há os pressupostos de cabimento do mandado de injunção. Essa é a razão pela qual neguei seguimento ao mandado de injunção. Estou negando provimento. Há divergência? Presidente, também entendo nesse agravo que não há campo para apreciação e reafirmo, o tribunal sempre inseriu embargos declaratórios, que nós sabemos que não dependem de pauta, e agravos regimentais na pauta dirigida. E o judiciário não pode ser uma caixa de surpresa para as partes e também para os integrantes. O senhor secretário fica autorizado a registrar em todos esses processos que constam, que são chamados da chamada pauta extra, o protesto do ministro Marco Aurélio. Pode ser que eu evolua dentro em pouco, ele não pode automaticamente registrar, eu vou utilizar a palavra sempre. Vossa Excelência dita para ele, eu estou autorizando ele a registrar as palavras de Vossa Excelência. Desde que eu me manifeste. Há divergência? Desprovido o recurso, decisão unânime. Ministro Dias Toffoli. Agravo, na verdade aqui é embargo de declaração dos embargos de divergência número 451.072. É 458.072. Agravante é Victor Kinderê Amora. E agravado Ministério Público do Estado do Ceará. Interessado José Wilson Belém. Senhor presidente, os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo. Na espécie, conforme assentada na decisão atacada, a petição de embargos de divergência encontra-se sem a assinatura do advogado subscritor da peça, o que torna inexistente o recurso na linha de precedentes. Pretensão de um novo julgamento do feito que foi legitimamente decidido segundo a pacífica jurisprudência da Corte, evidenciada a partir da interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados. Eu, então, senhor presidente, a conclusão da minha decisão é receber os embargos como agravo, negar provimento ao agravo e determinar pronta baixa dos autos à origem, independente de publicação do acordo, considerando o caráter protelatório do recurso e por se tratar de matéria criminal. A divergência? Presidente, ainda não evoluí no ponto de vista quanto à necessidade de observar se a pauta dirigida existente no sítio do tribunal na internet, e fico vencido nesse ponto e também na baixa imediata do processo, que, em última análise, implica fechar o protocolo ao jurisdicionado. Não há divergência, não é? Quanto ao fundo da questão. Quanto ao mais, não. Quanto ao, eu divido nos dois pontos. Hein? Na conversão também fico vencido, porque entendo que qualquer pronunciamento com carga decisória desafia embargos declaratórios. E quanto ao desprovimento do agravo resultante da transmudação dos declaratórios em agravo, eu nego provimento acompanhando o relator. E voto vencido também na parte alusiva à baixa e ao pregão do processo, como já anunciado. Então, desprovido como agravo, vencido o ministro Marco Sim. Aurélio. Os embargos foram acolhidos como agravo,
mas foram desprovidos por decisão unânime e com a determinação de baixa imediata. Com relação a esse último ponto, divergência do ministro Marco Aurélio. Também a divergência quanto ao julgamento. De quem é? Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem uma lista. Pediria para Vossa Excelência para chamar um por um. Sim. Sim. Olha, todos versam sobre o mesmo tema? Não tem a exatamente. mesma proclamação ou não? A proclamação vai ser o desprovimento do agravo regimental em todos eles, sendo que no último, por se tratar também de matéria protelatória, eu estou determinando a pronta baixa dos autos, no item 6. Vou chamar Melhor chamar todos. por um. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 596.958 de Minas Gerais. O agravante é Olga Margarida Sena Rocha e outro, agravado INSS. Eu estou negando provimento ao agravo regimental, embargos de divergência não admitidos por ausência de pressupostos de admissibilidade, incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação de uma mesma norma constitucional. Nos termos do 332 do Regimento Interno, decisão proferida em conformidade com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não pode ser alterada por meio de embargos de divergência. Nego provimento ao agravo. A divergência? Presidente, a divergência quanto ao pregão do processo. O senhor secretário já está autorizado a deixá-la registrada. Então, embargos, agravo regimental desprovido, decisão unânime. Segundo, ministro Toffoli. Sim. Segundo agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário número 260.348. Agravante Luiz Carlos Lopes, agravado município de Santos. Senhor presidente, taxa de fiscalização em funcionamento, escritório de advocacia, cabimento da exação. Precedentes. Inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial há muito já superada pela jurisprudência da Corte. Inteligência do 332 do Regimento Interno, nego provimento ao agravo. A divergência? Presidente, quanto ao pregão do processo. Desprovido o recurso de agravo, decisão unânime. Terceiro, ministro Toffoli. Agravo regimental. E número 3. Sim. Segundo agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 333.465 de Minas Gerais. Agravante é Norma Sueli Nogueira Maertz e agravado INSS. Também aqui, senhor presidente, foram embargos de divergência monocraticamente rejeitados, dada a manifesta inadmissibilidade da tese por ele veiculadas, porque em franca contrariedade à jurisprudência da Corte e, portanto, eu estou negando provimento ao agravo. Divergência. Negado provimento ao agravo, decisão unânime. Presidente, a divergência quanto ao pregão do processo. Está registrado. Número 4, ministro Dias Toffoli. Sim, presidente. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário número 413.180. Agravante, Distrito Federal. Agravado, Jode Bercó e outro. Senhor presidente, agravo regimental nos embargos de divergência providos monocraticamente para a reforma de decisão proferida em franca contrariedade à jurisprudência da Corte. Possibilidade. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão sob pena de rejeição. Por estes motivos, eu nego provimento ao agravo. A divergência? Presidente, a divergência quanto ao pregão do processo. Desprovido do agravo, decisão unânime. Número 5, ministro Toffoli.
Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário número 356.593. Agravante União, agravado Pena Branca Corretora de Seguros Limitada. Senhor presidente, manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado, ausência de dissenso jurisprudencial, mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. Eu nego provimento ao agravo. Divergência. Divergência quanto ao pregão do processo. Agravo desprovido, decisão unânime. O último, ministro Toffoli. 6. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 681.109. Agravante Luiz Estevão de Oliveira Neto. Agravado Ministério Público Federal. Senhor presidente, agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento, embargos de divergência opostos, recurso que teve o segmento negado sem avançar no mérito da questão por ausência de requisitos processuais. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra a decisão proferida em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o segmento negado por ausência de requisitos processuais sem adentrar no mérito da questão, cito precedente. Caráter protelatório do recurso manejado, baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente de publicação do acordo, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos, na linha também de precedentes desta Corte que eu cito. Por isso, a conclusão da decisão é negar provimento ao agravo, determinando-se pronta a baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acordo, considerando o caráter protelatório do recurso. A divergência quanto a esse Divergência quanto ao pregão do processo. Negado provimento ao recurso, decisão unânime com determinação de baixa imediata, independentemente da publicação do acordo. Fico vencido. Quanto a esse último ponto, ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Ministra Rosa Weber. Embargos de declaração na reclamação 11.966. Embargante Jaqueline Simone de Souza e Silva Ferreira. Embargado, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração contra a decisão monocrática denegatória de seguimento à reclamação. Reclamação esta fundada na alegada usurpação de competência desta Corte pelo terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque determinou, sob pena de descarte, a retirada em 10 dias dos documentos juntados aos autos pela parte para instruírem um agravo de instrumento contra a decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário. Eu proponho, primeiramente, o recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental e proponho que se negue provimento ao agravo regimental. E isso porque, na verdade, este agravo de instrumento, com essas peças a serem descartadas, foi interposto já na vigência da lei nova, que alterou o artigo 544 do Código de Processo Civil e que determina, como todos nós sabemos, que o processamento do agravo se faça nos próprios autos. Então, na verdade, eram peças induplicatas. Não houve qualquer usurpação de competência dessa Corte. Por isso, como disse, proponho o desprovimento do agravo regimental. A divergência. Presidente, peço vênia para divergir na conversão e também no pregão do processo, por não estar na pauta dirigida. Ministra Rosa, Vossa Excelência é simplesmente... Eu recebo os embargos de declaração como agravo regimental e proponho que se negue provimento. Recebidos os embargos de declaração como agravo regimental, agravo ao qual foi negado provimento. Vencido o ministro Marco Aurélio quanto à conversão dos embargos em agravo. Aí, ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agravo regimental
nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento número 837.953, de Santa Catarina. Agravante União Motores Elétricos Limitada e agravado União Federal. Agravado. Presidente, não há qualquer pertinência entre os acórdãos confrontados. Eu estou negando provimento. A divergência, não. Negado provimento, decisão. Presidente, também registro que o processo não deveria ser apregoado por não estar na pauta dirigida. No mais, acompanho a relatora. Ministra Carmen Lúcia, embargos de declaração, nos embargos de declaração no recurso extraordinário 211.446, embargante União Federal, embargado a Agropecuária Jales Machado Limitada. Presidente, eu vou pedir que Vossa Excelência, por gentileza, cancele o pregão. Eu vou indicar adiamento. Indicar adiamento. Indicado adiamento. Ministra Carmen Lúcia, embargo de declaração na reclamação número 9.324. Embargante Distrito Federal, embargado juiz de direito da 6ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo. Interessado, Ministério Público Federal. Presidente, não há obscuridade, contradição ou omissão. Estou rejeitando os embargos. Há alguma divergência? Quanto ao fundo, acompanho a relatora, mas entendo que o processo não deveria ser apregoado por não estar na pauta dirigida. Registro será feito. Rejeitados os embargos. Decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia, agravo regimental e mandado de segurança número 27.117 do Distrito Federal. Agravante Diego de Leão Pufal, agravado Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, neste caso, este é um caso conhecido nosso, é quando o Conselho Nacional de Justiça não delibera sobre a questão posta e, como o Supremo já decidiu, nós não somos instância revisora do Conselho Nacional. Eu estou negando provimento ao agravo. Mais um processo, presidente, que entendo que não deveria ser apregoado porque não está na pauta dirigida do sítio do tribunal na internet. Desprovido o agravo, decisão unânime. Agravo regimental na reclamação número 9.688, ministra Carmen Lúcia. Agravante é o município de Mauá e agravado é Shigeru Matayoshi, representado por Fabiana Akemi Matayoshi Iyo. Não há identidade material entre a decisão reclamada e os julgados tidos como descumpridos, presidente. Eu estou negando provimento ao agravo. Há divergência? Presidente, mais um processo que entendo que não deveria ser apregoado por não estar na pauta dirigida. Negado provimento, decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência, continua. Agravo regimental na reclamação 12.967 do Rio de Janeiro. Agravante Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. Agravado Associação dos Servidores do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio. E há um segundo. Agravo regimental e mandado de segurança, que é o mesmo caso. Sim. O segundo é agravo regimental no mandado de segurança 28.906 do Distrito Federal. Agravante Marina Vaz de Lima, agravado presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente, nos dois casos não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada e, portanto, estou negando provimento aos agravos. Há divergência? Presidente, mais dois processos que entendo que não deveriam ser apregoados porque não estão na pauta dirigida. Desprovido o agravo, decisão unânime.
Ministro Dias Toffoli tem mais uma lista. Sim, presidente. Primeiro, agravo regimental na ação rescisória, número 1768 da Bahia. Agravante Almir Nunes de Oliveira, agravado Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, o agravo se volta contra a decisão negativa de seguimento da ação rescisória, fundado no 21 parágrafo 1º do Regimento Interno, pois o acórdão recidente está em consonância com o entendimento firmado por o Supremo no RE 226.855 da relatoria do ministro Moreira Alves, ausência de direito adquirido, a correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS pelos índices inflacionários expurgados em julho de 1987, Plano Bresser, maio de 1990, Plano Collor I e fevereiro de 1991, Plano Collor II, precedentes. Nego provimento ao agravo regimental. Presidente, mais um processo que não deveria ser apregoado, sob a minha ótica, por não estar na pauta e, portanto, se ter a surpresa para as partes envolvidas. Negado provimento ao recurso, decisão unânime. Segundo, ministro Toffoli, agravo regimental no segundo agravo regimental na ação rescisória número 1979. Agravante Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas e Empregados em Empresas Distribuidoras de Jornais e Revistas do Estado da Bahia. Agravado Distribuidora Castro Alves de Publicações. Senhor presidente, o agravo se volta contra a decisão por mim proferida com o seguinte conteúdo. Por meio da petição tal, o sindicato interpõe segundo agravo regimental no agravo regimental contra a decisão que considerou correta a certificação do trânsito em julgado da causa. Decido. Verifica-se que o feito já possui certificação de trânsito em julgado desde 19 de setembro de 2011, razão pela qual se encontra encerrada a prestação jurisdicional devida por esta Corte. Nada mais havendo a decidir, desentranha-se a petição de folhas, devolvendo-a ao seu subscritor, após retornem aos arquivos. Eu estou mantendo a decisão por manifesta inadmissibilidade e inviabilidade da interposição deste recurso, já certificado o trânsito em julgado. Eu nego provimento ao agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa. Divergência? Presidente, entendo que não caberia o pregão do processo por não estar na pauta, no mais eu vou pedir vênia ao relator para acompanhá-lo apenas no tocante ao desprovimento do agravo. Não imponho a multa. Desprovido o agravo e aplicada a pena de multa. Vencido quanto à multa, o ministro Marco Aurélio. Ministro Toffoli. Agora, número 3. Embargos de declaração, nos embargos de declaração no agravo regimental na ação rescisória número 2127 da Paraíba. Embargante José Dionísio de Oliveira, embargado União. Senhor presidente, caráter manifestamente protelatório, alegações reiteradamente apresentadas pelo embargante que já foram satisfatoriamente apreciadas pelas anteriores decisões proferidas nos autos. A conclusão é pelo não conhecimento dos embargos de declaração com aplicação de multa. Qual é a conclusão? Conclusão, não conhecimento com aplicação de multa. São segundos embargos. Embargos não conhecidos com aplicação. Mais um processo. Aguarda, por favor, ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência, o registro de Vossa Excelência, votar. O registro de Vossa Excelência não, está Vossa Excelência autorizado toda vez que Vossa preciso Excelência votar, se manifestar. a não ser que eu possa votar depois da proclamação de Vossa Excelência, mas aí a organicidade do direito vai por terra. Assim que ele registrar a proclamação, ele complementa com o registro de Vossa Excelência. Não, é que eu tenho voto e eu desejo consignar para que, inclusive, fiquem nas notas que divirjo quanto ao pregão do processo, por não ter sido incluído na pauta dirigida. E, no mais, acompanho o relator desprover ou não conhecendo e impondo multa. Não conhecido o recurso, imposta a multa nos termos do voto do relator. Número 4.
Embargos de declaração na impugnação ao valor da causa na ação rescisória número 2320 do Pará. Embargante Banco do Brasil, embargado Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no estado do Pará e do Amapá. Senhor presidente, ação rescisória de ação rescisória. Impugnação ao valor da causa, conversão em agravo regimental, manutenção da decisão recorrida. O valor da segunda ação fixado com base na expressão econômica definida na primeira causa rescisória. Alegou-se modificação do valor da causa da primeira ação definido na petição inicial, que não condiz com a realidade dos autos. Receba os embargos como agravo para, ao agravo, negar provimento. Negado provimento ao agravo. Pois não. Inicialmente, não converto os embargos em agravo. Fico vencido nessa parte. Mas entendo que o processo não deveria ser apregoado porque não foi inserido na pauta dirigida. Convertidos os embargos em agravo regimental e aos quais foi negado provimento. A decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agravo regimental no conflito de competência número 7.778 de São Paulo. Agravante Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo, agravado juiz da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo. Presidente, neste caso, o conflito de competência foi usado como sucedâneo recursal. Não há o conflito de competência. Eu estou negando provimento ao agravo. A divergência? Presidente, mais um processo apregoado sem inclusão na pauta dirigida. Peço vênia para entender que não cabia o pregão. Mas acompanha a relatora. Negado provimento ao agravo, decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia. Agravo regimental na reclamação 13.300. Agravante Associação Nacional dos Procuradores de Estado e agravado Estado do Paraná. Não há identidade material, presidente, entre a decisão e o que é apontado como paradigma. Não tem qualquer pertinência, eu estou negando provimento ao agravo. A divergência. Presidente, processo não incluído na pauta dirigida, entendo que não cabia o pregão, por isso peço vênia para ficar vencido. E no mais acompanho a relatora. Negado provimento ao agravo, decisão unânime. Ministro Dias Toffoli, para a chamada em conjunto, os três primeiros, né? Os três primeiros podem apregoar em conjunto, senhor presidente. Tá. O primeiro é o agravo regimental em mandado de segurança número 30.844, agravante Adelar José Drecha e agravado presidente do Conselho Nacional de Justiça. O segundo é agravo regimental em mandado de segurança número 27.763, agravante Alberto de Amorim Michele e o agravado é o Conselho Nacional de Justiça. Número 3, agravo regimental em mandado de segurança número 31.172 do Distrito Federal, agravante Rogério Barbosa de Souza e Silva, é agravado relator do processo de revisão disciplinar número tal do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, todos são causas que a decisão do Conselho placitou aquilo que já decidido no tribunal local. Então, a tentativa é de transformar o Supremo Tribunal num revisor da decisão do tribunal e não do Conselho. Então, na linha de precedentes, eu neguei seguimento e, no caso agora, eu nego provimento ao agravo regimental, pois as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. O Conselho não chegou a se pronunciar quanto ao fundo. Manteve a decisão não, mas manteve, Tribunal então Local. subscreveu a decisão. Eu penso que aí
o ato do Conselho desafia, é mandado de segurança, né? É porque há precedentes, mandado de segurança. Não, os nossos precedentes dizem respeito a situações concretas em que ele aponta que não cabe a atuação respectiva. Aqui não, aqui ele subscreveu o que decidido pelos tribunais. Por isso, eu peço vênia, presidente, para inicialmente entender que não deveria haver o pregão dos processos, por não estarem na pauta dirigida, e, no mérito, eu peço vênia ao relator para prover os agravos. Desprovido o recurso, decisão unânime. É a proclamação em cada um dos três. Vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Toffoli, vamos ao número 4 da lista. Sim, presidente. Agravo regimental na medida cautelar em mandado de segurança. Número 28.406. Impetrante João, agravante, não é? João Marchiori e Rosângela Marchiori Fernandes. E agravado, União Federal. Aqui consta ainda impetrante, mas deve ser agravante e agravado, não? Senhor presidente, o entendimento pacífico da Corte é no sentido da impossibilidade de se discutir em ação de mandado de segurança questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo por demandarem dilação probatória precedentes. É possível a realização de desapropriação para fim de reforma agrária em imóveis abrangidos por áreas de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente, cito precedentes. No presente caso, foi requerida a licença prévia para assentamento de reforma agrária. Por isso, eu nego provimento ao agravo, mantendo a minha decisão monocrática. A divergência. Negado provimento ao agravo, decisão unânime. A ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agravo regimental na petição número 4.056 de São Paulo. Agravante, Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Agravado, Conselho Nacional do Ministério Público. Senhor presidente, eu estou negando provimento a essa decisão que ainda era da ministra Ellen Grace, porque ela negou seguimento a esta petição, que, na verdade, era uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por quem não tinha legitimidade para tanto. Estou negando provimento ao agravo. A divergência. Negado provimento ao agravo. Decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia. Sim, e esses serão os últimos. Sim. São 3. Agravo regimental na reclamação 11.479 do Ceará. Agravante José Araújo Souto, agravado Estado do Ceará. Agravo regimental na reclamação 13.401 do Distrito Federal. Agravante Raimundo Weber de Araújo, agravado município de Russas. E agravo regimental na reclamação número 13.418, também do Ceará, agravante de João Batista Braga, agravado município de Itapajé. Senhor presidente, nesses 3 casos, esses 3 casos estou negando provimento aos recursos. Repetição, nós tivemos, inclusive, na primeira turma, decisões negando provimento a regimentais em reclamações, 11.477, 478, 11.500, de que foi relator o ministro Marco Aurélio, exatamente porque o reclamante não compareceu, não era parte, e a norma não tinha sido declarada inconstitucional, a qual eles estavam alegando descumprimento. Eu estou negando provimento a todos. Negado provimento ao agravo, decisão unânime. Senhores ministros, este ano foi um ano atípico, né? Bastante atípico. Tivemos, para começar, 3 presidências, um semestre praticamente consagrado a um único processo. Em cumprimento ao disposto no inciso 14 do artigo 13 do Regimento Interno, eu apresento a seguir um breve relatório circunstanciado dos trabalhos deste ano de 2012, que permitiram o cumprimento da agenda de trabalho
desta Suprema Corte. Foram recebidos 71.065 processos e distribuídos 55.133, média anual de 5.513,3 processos para cada ministro. Esses números representam, respectivamente, um aumento de 11,70% e 25,32% em relação aos registrados no ano passado. Destaco que, dos 71.065 processos recebidos, 41.256 são processos eletrônicos, que, em relação a 2011, apresentaram um aumento de 55,97%, fato que demonstra a necessidade de o Tribunal continuar a desenvolver soluções que facilitem as atividades relacionadas aos autos eletrônicos. Neste sentido, saliento duas iniciativas importantes que aperfeiçoaram a qualidade dos serviços oferecidos. Primeiro, o lançamento do portal Integração no sítio do Supremo Tribunal Federal, que consolidou informações importantes sobre a integração dos diversos tribunais do país ao sistema de processamento eletrônico desta Corte. E, em segundo lugar, a assinatura de termos de cooperação técnica entre o Supremo Tribunal Federal e o TST, voltado para a integração dos sistemas de processos eletrônicos das duas cortes, permitindo a remessa pelo TST dos recursos extraordinários e agravos de instrumento, a sua tramitação no Supremo Tribunal Federal e a sua devolução ao TST tudo isso em meio eletrônico. No que diz respeito à evolução do acervo processual do Tribunal, foram contabilizados até 14 de dezembro 67.226 processos em tramitação, o que representa um acréscimo irrisório de 0,2% em relação a 2011. Desses processos em tramitação, 47.630 são recursos recebidos, que representam 70,85% do acervo. O número é 2,6% menor do que o registrado no ano passado, o que confirma a tendência de redução gradativa desses feitos em face da aplicação do Instituto da Repercussão Geral. No ano, foram proferidas 69.339 decisões finais e baixados 71.081 processos, verificando-se, respectivamente, decréscimo de 14,8% e de 18,3% em relação às decisões finais e às baixas registradas no ano de 2011. Entendo que esses decréscimos não ofuscaram o desempenho dessa Suprema Corte em 2012, cujo trabalho foi e ainda é marcado por julgamentos relevantes de questões complexas, como, por exemplo, a ação penal 470, cujo julgamento se encerrou nesta semana, bem como sobre a denúncia da Procuradoria-Geral sobre a compra de votos no Congresso Nacional. Além da ação penal 470, outras questões relevantes foram levadas a julgamento e decididas por esta Corte. Por exemplo, julgou-se procedente a possibilidade de o Ministério Público iniciar a ação penal sem necessidade de representação da vítima em crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha. Considerou-se constitucional a política de cotas étnico-raciais para a seleção de estudantes da Universidade de Brasília. Foram considerados nulos os títulos de propriedade localizados dentro da reserva indígena
Caramuru, Catarina, Paraguaçu, no sul do estado da Bahia. Declarou-se a constitucionalidade do programa Universidade para Todos, ProUni. Decidiu-se que a regra que proíbe a liberdade provisória para presos por tráfico de drogas é inconstitucional. Foi decidida também a questão relativa à distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito entre os partidos políticos. São todas questões de relevância nacional. Ainda no que se refere ao trabalho desempenhado por esta Corte na esfera da prestação jurisdicional, vale salientar a realização das audiências públicas referentes à lei seca e à proibição do uso de amianto na indústria brasileira, ocorridas no primeiro e segundo semestres deste ano, respectivamente. A realização de audiências públicas, inovação introduzida pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, aproxima o tribunal da sociedade no julgamento de causas de grande repercussão social, permitindo à sociedade a oportunidade de debater com a Suprema Corte temas de grande interesse e complexidade e nos quais é manifesto o interesse público, bem como temas que interessam ao conhecimento técnico e científico sobre o objeto da decisão que será tomada pela Corte em cada caso. A transparência pública também marcou a agenda de trabalho desta Corte. Com o advento da Lei 12.527, neste ano, conhecida como Lei de Acesso à Informação, os ministros, em sessão administrativa, decidiram divulgar na internet a remuneração paga a membros e servidores da Corte, de forma a atender ao comando da nova lei. Eu sublinho ainda que as ações para garantir a transparência não estiveram ligadas somente aos ditames da Lei de Acesso à Informação, mas também à implementação de melhorias na gestão processual. Neste contexto, aponto a divulgação das estatísticas da prestação jurisdicional dessa Suprema Corte, atualizadas diariamente na internet. Desde março de 2012, detalhes sobre a movimentação processual no tribunal estão disponíveis para pesquisa no portal do Supremo Tribunal Federal, no ícone Estatística, permitindo que a sociedade tenha acesso a informações sobre o acervo processual da Corte, o trâmite dos autos e os processos que estão em pauta, prontos para julgamento pelo plenário. Esse relato é apenas uma síntese sobre a prestação jurisdicional de 2012. Os principais trabalhos realizados e os resultados obtidos pelas diversas áreas especializadas desta Corte podem ser conferidos na íntegra no relatório de atividade a ser divulgado na primeira sessão de fevereiro do ano de 2013. Com o encerramento das atividades do Tribunal no ano de 2012, eu desejo aos senhores ministros, ao senhor Procurador-Geral da República, aos senhores advogados, aos servidores da Casa e aos nossos concidadãos um Feliz Natal e um Ano Novo com muitas realizações. Muito obrigado. Declaro encerrada. Presidente, pela ordem. Pois não? Presidente, o tempo passou. Há 22 anos ocupava neste plenário a cadeira do mais novo integrante e hoje ocupo a cadeira do vice-decano. É tradição no tribunal o decano se pronunciar quanto à época vivenciada, a época que é de festas natalinas, e a transmitir
a Vossa Excelência, numa contraprestação que diria sadia, os votos desejados a todos os componentes do tribunal. Digo, presidente, que festas natalinas ensejam um balanço do que fomos, do que somos e do que pretendemos fazer no ano futuro. E é momento também para desejarmos reciprocamente que impere no ano próximo a temperança, o entendimento, a compreensão, ao fim, a alegria e o amor. Sei muito bem que, ao contrário de nós outros, Vossa Excelência permanecerá no tribunal personificando, mas não posso deixar de levar em conta que talvez haja, no mês de janeiro, espaço para um merecido descanso. Retribuo os votos direcionados ao colegiado, desejando-lhe, portanto, festas natalinas repletas, como eu disse, de alegria e amor. Senhor presidente, em nome do Ministério Público, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, as eminentes ministras, os eminentes ministros, em primeiro lugar, pelo magnífico trabalho desenvolvido ao longo de 2012. Creio que expresso a opinião nacional quando digo que o Supremo Tribunal Federal do nosso país é crescentemente merecedor da admiração do povo brasileiro. Então, cumprimento Vossas Excelências e estendo esses cumprimentos aos ministros de sempre do Supremo Tribunal Federal, pedindo licença para fazer nas pessoas dos presidentes César Peluso e Aires Brito. E a todos desejo um Natal muito feliz e um ano novo de muitas realizações. Senhor presidente, no momento em que se encerra mais um ano judiciário, a Advocacia Geral da União não poderia deixar de comparecer à tribuna para saudar a Vossas Excelências pelo ano de intensos trabalhos. O ano de 2012 certamente entrará para a história dessa Suprema Corte. Tivemos a presença na presidência de 3 brilhantes ministros, o ministro César Peluso, o ministro Aires Brito e agora o nosso atual presidente, o ministro Joaquim Barbosa. Tivemos um primeiro semestre, como já registrado por Vossa Excelência, de julgamentos da mais alta relevância, tutelas diferenciadas mesmo em relação aos direitos das minorias, audiências públicas de fundamental importância para o deslinde de controvérsias também realizadas no primeiro semestre. Tivemos um segundo semestre de trabalho intenso no julgamento da ação penal 470. Talvez a entrega da prestação jurisdicional mais aguardada pela sociedade brasileira. Nunca se ouviu falar tanto da Suprema Corte, seja nos noticiários, nas redes sociais, nas ruas, por onde se andava, o comentário realmente era o julgamento da ação penal. E a Suprema Corte atestou, mais uma vez, está bem próxima aí da população brasileira, durante o julgamento dessa ação de tamanha relevância. Não podemos deixar também aqui de registrar que, não obstante o número de sessões extraordinárias que exigiu realmente de Vossas Excelências um esforço diferenciado, Vossas Excelências não se descuraram dos demais feitos. Quantas ações relevantes julgadas também no âmbito das turmas. Esse colegiado menor, e aqui pedindo licença, ministro Marco Aurélio, como Vossa Excelência volta e meia registra, que por ser um colegiado menor não deixa de ser tão nobre, tão grandioso, tão eficiente como o maior, o plenário. Quantas decisões relevantes decididas no âmbito das turmas.
quantas decisões monocráticas proferidas por Vossas Excelências durante esse segundo semestre. Então, é um fato também que registra o compromisso que cada um dos senhores realmente mantém para com toda a sociedade brasileira, seus jurisdicionados. Queria, portanto, diante de tantas realizações, desejar também um merecido descanso, sabendo que é realmente indispensável para o renovar de energias, o renovar de forças, para o ano de 2013, que já praticamente bate às portas, acompanhado de todos os seus desafios. E queria também pedir licença para estender ao Ministério Público, tão brilhantemente chefiado pelo doutor Gurgel, os nossos votos também, doutor Gurgel, de um merecido descanso. O Ministério Público sempre incansável, né, no cumprimento também do seu dever constitucional. E aqui, já fechando, eu queria pedir licença redobrada, para só fazer um registro pessoal. O ano de 2012, para mim, ele tem também uma importância especial. São completados aí 10 anos em que eu tenho tido a honra de exercer meu ofício de advogada da União perante essa Suprema Corte. Então, isso, para mim, é um motivo de muita satisfação e um privilégio, porque tenho tido a oportunidade de acompanhar bem de perto o trabalho de uma Suprema Corte altamente comprometida com os valores mais elevados, os valores mais caros da República, um trabalho de integrantes da Suprema Corte altamente comprometido com o disposto na nossa lei maior, buscando sempre guardar essa relação de fidelidade estrita aos comandos constitucionais. Isso, para mim, é motivo realmente de muita satisfação. Portanto, em nome da Presidente da República, em nome do Advogado-Geral da União, que não pôde estar aqui presente, em nome de todos os integrantes da Advocacia Pública Federal, desejo a Vossas Excelências um Natal abençoado e um ano de 2013 de outras tantas realizações. Muito obrigada. Muito obrigado. Está encerrada essa sessão. Portanto, encerrada a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e também o ano judiciário de 2012 permanece o plantão durante esse período, podendo haver decisões monocráticas, o ministro Joaquim Barbosa permanecendo também. E, Karina, nós temos encontro marcado ainda com os nossos amigos telespectadores por conta do Plenárias, que trará os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e também com algumas matérias especiais a respeito do julgamento da ação penal 470. Portanto, nós ainda temos coisas a fazer bastante, né, Karina? Sem dúvida, o julgamento que mexeu bastante com o Supremo Tribunal Federal, principalmente nesse segundo semestre, será objeto, ou na verdade, será também abordado no programa Plenárias do final de semana, e os julgamentos acontecidos nessa quarta-feira, que embora, né, houvesse uma pauta com um tema dirigido único ao poder de investigação do Ministério Público, em que nós tivemos o pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski no habeas corpus e do ministro Marco Aurélio no recurso extraordinário e a ausência de quórum para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, houve um voto proferido pelo ministro Luiz Fux, balizando, assim como fez o ministro César Peluso em outro momento do julgamento, acerca deste poder de investigação do Ministério Público, que também comentaremos no programa Plenárias. Exatamente. Então, além desse encontro marcado no final de semana, vale lembrar que nós também teremos, durante esse período do recesso, alguns dos principais julgamentos que aconteceram durante este ano de 2012, particularmente no segundo semestre, particularmente, melhor dizendo, em todo o ano, porque além do julgamento da ação penal 470, houve outros temas também em perspectiva para o cidadão acompanhar no direto do plenário. Portanto, o direto plenário continua com esses julgamentos e o retorno já marcado para o dia 1º de fevereiro, quando retornarão às sessões plenárias do STF e teremos as transmissões ao vivo direto do plenário. E, claro, também o do plenárias, com os principais momentos das sessões do Supremo Tribunal Federal. Então, um bom Natal para você, amigo da TV Justiça, um ano de 2013 excelente e continuamos nos encontrando aqui, na TV Justiça. O
Repórter Justiça desta semana